Senhor, nesta manhã nós estamos abertos para Ti, Senhor, estamos olhando a Tua palavra, olhando aquilo que o Senhor fez no passado, mas também olhando essas profecias daquilo que ainda vai acontecer. Isso enche nosso coração de esperança, enche nosso coração de alegria, mas também enche nosso coração de temor. E pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor continue abrindo a Tua palavra para nós, tirando o véu, ajudando-nos, ó Deus, a ver as coisas da Tua perspectiva e, principalmente, Senhor, que nós possamos estar preparados para aquilo que vai acontecer, Senhor. O Senhor revela as coisas não para que a gente tenha conhecimento intelectual, mas o Senhor revela as coisas para que nós possamos viver dentro da Tua palavra, da Tua presença, num relacionamento de aliança contigo, Senhor. E nós queremos isso, nós ansiamos por algo muito mais substancial, queremos realmente já, desde agora, andar naquilo que o Senhor está mostrando e nas realidades do mundo vindouro, Senhor, que nós possamos já experimentar a Tua presença e o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, te suplicamos. Amém. Muito bem, então nós estamos passando para mais uma etapa nessas profecias de Ezequiel. Terminamos o capítulo 37, estamos agora iniciando o capítulo 38 e 39, que vão bem juntos. Se o capítulo 37 é um dos capítulos, talvez seja o capítulo mais conhecido de Ezequiel, por causa da visão do Vale dos Ossos Secos. Esses capítulos 38 e 39 eu não diria que são bem conhecidos, mas são bem citados, porque é uma das descrições mais detalhadas de um acontecimento escatológico, de uma coisa que vai acontecer no fim. Então, eu só queria, mais uma vez, a gente pensar aqui no contexto do que nós estamos estudando, lembrando que Deus começou a falar com Ezequiel lá no cativeiro, enquanto Jerusalém ainda existia como cidade, mesmo eles lá no cativeiro, enquanto Jerusalém ainda estava, vamos dizer assim, de pé, o povo de Israel tinha uma esperança errada. Eles tinham uma esperança de que Jerusalém fosse, assim, que Deus não fosse abandonar, porque é a cidade de Deus, é onde está o templo de Deus. Então tinha aquela ideia assim de que Deus jamais iria permitir que algo acontecesse com aquela cidade. Então, enquanto Jerusalém estava de pé, Ezequiel sempre Deus estava dando para ele palavras mostrando, olha, eu vou julgar, vocês vão sentir o meu juízo por causa do que vocês fizeram. Mas assim que Jerusalém caiu, Deus começou a mostrar, e isso eu só queria enfatizar mais uma vez, eu tenho falado isso, mas eu queria deixar isso bem claro, que assim, todo mundo sabe, mas talvez de Daniel, mas esses capítulos de Ezequiel também são profecias muito detalhadas do futuro. Então, esses capítulos aqui, 38 e 39, os outros que nós temos estudado, é tudo coisa que ainda vai acontecer. Mas o capítulo 38 e 39 descreve a batalha final. Não sei quantos lembram, quantos assistiram, quantos leram as Crônicas de Nárnia, mas aí tem, né, o último livro da série, não fizeram filme desse livro ainda, mas o último livro da série é a batalha final. E a batalha final é o final, né? É aquilo que vai acontecer no fim. E esses capítulos 38 e 39 descrevem exatamente isso. Mas também está dentro de todo esse contexto que nós estamos estudando. Então, quando Deus começou a falar com Ezequiel depois que Jerusalém caiu, assim que acabou a esperança errada que eles tinham, e isso é uma coisa que eu não sei como Deus vai fazer isso nos nossos dias, mas eu vejo muita gente do povo de Deus colocando esperança em coisas erradas.
Então, enquanto a gente está colocando esperança em coisas erradas, Deus está falando, vai cair, vai cair. Eu não terminei minha obra de purificação. Vai ter que ter, Deus vai completar uma obra negativa antes de começar a positiva. Mas assim que caiu Jerusalém, eles estavam no cativeiro. Iam ficar no cativeiro muitos anos ainda. Mas tanto Ezequiel tem essas visões tremendas de restauração, como o livro de Daniel também. Daniel é nessa época também. E nós temos no livro de Daniel no Velho Testamento é como Apocalipse no Novo. É o livro que fala de todas as visões, daquilo que vai acontecer no fim, coisas boas e coisas ruins, né? Porque Daniel fala do anticristo, o Daniel fala de coisas ruins que vão acontecer, mas Daniel também fala de muita coisa boa que vai acontecer. Então, como eu falei na aula passada, essas coisas vão paralelas. Ao mesmo tempo que as coisas vão piorando, mas Deus está preparando algo maravilhoso, Ele está trabalhando com o seu reino, com o seu povo. Então, eu acho muito significativo que na época mais escura, lá no cativeiro, perderam tudo, Jerusalém caiu, como nós vimos no capítulo 37, um vale de ossos secos, sem esperança, nada, o que pode acontecer? Né? Mais uma vez, eu vejo pessoas colocando esperança em coisas que não são nossa esperança. Então, quando Deus tem o seu povo no lugar onde nossa esperança, eu não estou falando sobre uma coisa alienada, né? Nós vivemos aqui nesse mundo, a gente não quer saber de nada, governo, economia, educação, a gente não quer saber de nada porque nós vamos embora morar no céu. Houve uma época que a igreja evangélica vivia muito nesse tipo de mensagem, né? O negócio é ir embora para o céu, e a gente cantava isso, né? A gente não é desse mundo, nós vamos embora. Mas agora eu acho que, sabe, como o pêndulo foi para o outro lado, porque as pessoas estão pensando muito no que vai acontecer aqui e agora e perderam muito a visão do reino de Deus, do que vai acontecer no futuro. Então, essas visões de Ezequiel, depois, assim que nós terminamos Ezequiel, nós vamos passar para Daniel, essas visões que Deus deu para eles no período negro, o que o povo de Israel podia esperar? As alianças que Deus tinha prometido, acabou tudo, acabou a terra que Deus prometeu para Abraão, acabou a nação que Moisés formou, acabou o reino de Davi, acabou tudo. Nessa época, Deus mostra todas essas visões de esperança. Então, por isso que esse estudo que nós estamos fazendo, um estudo sistemático, é para a gente ver não somente as minúcias, tentando entender os detalhes de cada passagem, de cada parte da palavra de Deus, mas nós queremos entender no contexto. Quando que Deus deu essas profecias? No momento que o povo estava no cativeiro. Então, isso é muito significativo. Então, eu tenho falado que, a partir do capítulo 34 de Ezequiel, ele fala sobre vários aspectos, e é um quebra-cabeças que ele está montando, uma visão, e tem várias partes, e os capítulos e as visões não são necessariamente cronológicas, não é assim, aliás, com toda sinceridade, eu não sei qual é a sequência de todas essas coisas que nós estamos mostrando, eu não sei, esses capítulos que nós vamos estudar agora, 38 e 39, é muito claro que é final, é na vinda de Jesus, é no final mesmo. Agora, outras coisas que vão acontecer antes, a gente não sabe exatamente como que as coisas se encaixam. Tem muitos mistérios, tem muitas coisas que nós não entendemos ainda. E quando a gente se fecha e fala assim, eu estudei o plano de Deus, eu sei que vai acontecer 1, 2, 3, 4. Eu tenho a linha cronológica. Isso é muito perigoso, porque a gente pode ser muito, e pode ser não, com certeza,
nós vamos ser muito surpreendidos pelos acontecimentos. Então, para a gente estar preparado, a gente precisa estar aberto para coisas que nós não sabemos qual vai ser a sequência, tá? Mas eu tenho colocado, Deus vai ter um retorno do povo de Israel à terra, vai ter o retorno, lembra do paralelo com a igreja, nós vamos ter o retorno o povo de Israel vai voltar, e está voltando já, de todas as nações. O povo de Deus na igreja vai voltar para a posição certa de todas as denominações, né? De todas as divisões. Então, assim, é bem paralelo. Deus nos espalhou. Isso é por causa do nosso pecado, da nossa infidelidade. Por que os judeus foram dispersos? Porque foram infiéis. Por que nós fomos dispersos nas divisões? Por que Deus permite tantas divisões acontecendo? Gente, eu estou muito abalado. Pessoas que eu conheço estão passando por divisões nesse exato momento. Igrejas dividindo, coisas ferindo o corpo de Cristo. Se isso fere o coração de Deus, fere o nosso também. Então, é triste, é tristeza. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós fomos infiéis. Porque Deus prometeu que vai restaurar seu cuidado pastoral. Ele vai nos pastorear, Ele vai nos trazer de volta. Eu não estou prevendo que todas as denominações vão acabar e vai ter uma igreja verdadeira. Eu estou prevendo que aonde quer que as pessoas estejam, elas vão voltar para a posição certa. Deus vai trazer seu povo de volta, o cuidado pastoral. E aí tem toda essa purificação, novo coração, derramamento do Espírito, livramento dos inimigos, que vai ser o nosso tema agora. Aí vem o reinado, o governo de Deus sendo restaurado de verdade e a habitação de Deus. Então, todos esses fatores, todos esses aspectos e eu coloquei semana passada, unidade, né? Porque foi algo falado muito forte no capítulo 37. Então, todos esses aspectos são aspectos da restauração. Restauração de Israel natural e restauração da igreja. Né? E são coisas diferentes, mas no fim vão ser unidas. Né? É um novo homem. Deus não tem... Israel é uma coisa e a igreja é outra. No fim, Ele quer unir tudo em um só. Ok? Então, uma das coisas que Deus falou várias vezes nesses capítulos é que o que Ele está fazendo, essa restauração, não é mais uma onda, sabe? Assim, sobe e desce, sobe e desce. A história é cheia dessas etapas, né? Sobe, desce, etapas de restauração, mas depois o povo não fica, né? Tem várias memórias que eu tenho de criança, que meu pai falava sobre essas coisas desde quando eu era pequeno. Então eu lembro que uma das coisas que ele falava assim, quando Deus restaurar a igreja de verdade, Ele tem que vir rápido, porque o homem não consegue manter. Deus restaura, vai lá em cima, né? E se Jesus não voltar rápido, já vai começar a descer do outro lado, né? Assim, é como essas ondas, né? A crista da onda assim vem, mas assim, qualquer onda, se forma uma onda no mar, automaticamente aquela onda quebra, né? Ela não fica lá em cima. A onda esse sobe e desce. Então, Deus, o que Ezequiel e outros profetas estão falando é que nessa época da restauração, essa restauração que Deus está falando é uma restauração permanente, não é mais sobe e desce, é algo que vai acontecer definitivo. Não sei quantos estudaram, ouviram, não sei se quantos lembram sem disso, mas no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler fez aquele plano diabólico de acabar com a nação, com os judeus, com o povo judeu, e isso a gente sabe que é uma coisa satânica, porque dentro do plano de Deus, para Jesus voltar, tudo isso que Deus mostrou para Ezequiel, tem que acontecer para Jesus voltar. Né? Quando Jesus nasceu, Herodes tentou matar todas as crianças
em Belém, lembra da história, nos evangelhos? Ele tentou matar todas as crianças porque Satanás tinha a ideia assim, de que Jesus nasceu, mas ele não sabia quem era. E ele matou todas as crianças, querendo que entre todas as crianças matasse também aquele que seria a salvação de Israel. E agora a ideia de Satanás é acabar com Israel, é destruir, apagar totalmente. Então, quando você vê assim alguns grupos árabes, islâmicos, falando, nós queremos apagar Israel do mapa. Desde quando Israel foi uma nação, assim, eles falam assim, eles usavam esses termos, nós vamos apagar, nós vamos eliminar, nós vamos jogar todos os judeus para o mar, nós vamos acabar com eles de vez, vai varrer. De onde que vem essa ideia? Essa ideia não vem da mente humana, essa é uma ideia satânica, porque Satanás sabe que quando essas coisas acontecerem, Jesus vai voltar, e acabou o reino de Satanás. Então, quando Hitler fez o plano de acabar com a nação de Israel, não com a nação, não tinha nação ainda, com o povo judeu, ele chamou isso da solução final. Esse era o nome do plano, a solução final. Eu estava lembrando disso hoje porque esse plano de Deus é a solução final. A solução final não é acabar com os judeus, isso que Satanás queria fazer. E ele chamou assim, solução final. Por que Hitler chamaria isso de solução final? Porque para ele, os judeus, e isso vem realmente, como eu falei, assim, são pensamentos satânicos. Quando a ideia de Hitler é quem é culpado de todo o fracasso da Alemanha, né, assim, que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada e teve a inflação alta e o país estava assim, acabado economicamente, não tinha mais poder. Então Hitler tinha essa ideia nacionalista, nós vamos fazer a Alemanha grande. Qualquer semelhança com ideias de hoje são meras coincidências, né? A ideia de globalismo pode ser uma ideia de anticristo, mas a ideia nacionalista, e é nesse ponto que o povo de Deus precisa ter muito cuidado. Se nós somos cidadãos brasileiros ou de qualquer outra nação, nós devemos orar por nossa nação, nós devemos ter patriotismo, nós devemos querer que as coisas deem certo. Mas nós não somos nacionalistas, assim como nós não somos globalistas. Nós não somos a favor nós somos a favor de um grande governo global, que é o reino de Deus, né? Mas nós entendemos que nenhuma ideia humana, Nações Unidas ou qualquer outra, de formar uma grande paz mundial, nós entendemos que o homem não vai conseguir isso. Então nós não somos globalistas nesse sentido, mas nós também não somos nacionalistas, porque o nacionalismo eu quero o meu, eu quero engrandecer o meu em detrimento dos outros. E o povo do reino de Deus é um povo que tem um coração para todos os povos. Então são só pensamentos que nós precisamos incluir na nossa visão de mundo, na nossa visão. Nós não somos partidários políticos, nós não defendemos. Eu estou falando assim, nós não fazemos isso porque isso é o que deveria acontecer, mas nós estamos fazendo isso, né? A igreja está fazendo isso. Então, isso é um grande erro e isso está nos preparando de uma maneira errada. Satanás está procurando preparar a igreja, tanto no sentido assim, de aquela ideia idealista que o mundo inteiro vai ter paz, né? Quando fizeram a Liga das Nações depois da Primeira Guerra, quando fizeram Nações Unidas depois da Segunda, a ideia assim, nós vamos ter uma paz mundial. Isso é errado, isso não vai acontecer com o homem.
Agora, quando nós vamos para o outro lado, nós queremos o nosso país e a gente não se interessa com os outros. Então, essa atitude é errada também. Então, a igreja precisa entender, nós não fazemos parte nem de um extremo e nem de outro. Nós fazemos parte do reino de Deus. Agora, a solução final para Hitler era acabar com os judeus, que para eles eram um grande empecilho para a Alemanha ser uma grande nação. Então, para ele, assim, a solução final, acabou com os judeus, nós vamos conseguir retomar nosso país e nós vamos dominar o mundo. O que era o nacionalismo? Era subjugar os outros povos. E hoje, às vezes, não é no sentido de império, mas é no sentido de economia. Nós queremos dominar os outros, nós queremos escravizar os outros. Enfim, são ideias humanas. Agora, a solução final de Deus é isso aqui, é o reino de Deus. Ok? Então, é um retorno à terra definitiva, é um cuidado pastoral pleno e total, nunca mais vai ter pastores que vão explorar o rebanho. Então ele fala, é uma purificação dos pecados. Então Deus esse aqui é a solução final e permanente de Deus. E eu tenho falado que, agora nós vamos ver assim, esse sexto item aqui, capítulos 38 e 39, são profecias a respeito de uma grande batalha final. Por que precisa de uma grande batalha final? E tem descrições aqui que qualquer pessoa que tem um pouquinho de sensibilidade e de misericórdia, eu quero que o reino de Deus venha, mas eu não gosto da perspectiva, eu procuro entender o que eu vou falar, é muito importante, porque nós podemos entender isso de uma maneira errada. Essas descrições da batalha final é uma carnificina, é sangue, é morte, é mortandade, é uma coisa terrível. Eu não gosto de ler isso, eu não gosto de falar sobre isso, eu não gosto de ler essas descrições, isso me faz mal. Mas isso precisa acontecer, porque Deus falou que para ter essa solução final, para ter o reino de Deus, várias vezes ele usou nesses capítulos, em outras partes também, ele usa assim, eu vou fazer uma aliança eterna, eu vou fazer uma aliança de paz, vocês vão viver na terra e ninguém vai incomodar vocês. Para ter o reino de Deus na terra, não pode ter mais guerra. Sabe Isaías 2? Naquele dia, o monte do Senhor vai ser levado sobre todos os montes, a lei vai sair de Jerusalém, e não vai ter mais guerra, todo mundo vai transformar suas espadas, suas lanças em implementos agrícolas, não vai ter mais guerra. Para ter o reino de Deus, tem que acabar a guerra, tem que acabar. Agora, para acabar a guerra, tem que acabar inimigos. Não pode ter o reino de Deus, né? Hoje nós estamos presenciando, houve um retorno parcial dos judeus para a terra prometida, para a terra deles. Mas eles estão em paz? Eles não estão em paz. Eles não estão em paz com os países de fora e eles não estão em paz com os palestinos de dentro. Então, existe uma situação e a gente fica pensando, mas Deus ama os palestinos, Deus ama os muçulmanos, Deus ama os árabes. E isso é importante para a gente entender. Onde que vai ter justiça? Onde que vai ter a verdadeira paz? Então, nós ansiamos pela paz, nós ansiamos pelo reino de Deus. Mas a Bíblia descreve, em toda a Bíblia, desde os primeiros capítulos da Bíblia, quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden e falou, sujeitai a terra, ou seja, a terra não estava sujeita a Deus, sujeitai a terra, e nós entendemos que tinha havido uma rebelião de Satanás contra Deus, então a terra estava realmente, grande parte da terra estava sob o domínio do inimigo. Então Deus criou um jardim, uma base
e o rio de Deus, e o monte de Deus, e a presença de Deus no jardim do Éden, e falou: vocês vão se multiplicar, e vocês vão dominar, vocês vão sujeitar a terra. Ou seja, Deus queria, desde aquela época, já tinha uma grande batalha em andamento. E o propósito de Deus é Deus com o homem, vencendo essa batalha e trazendo a harmonia, trazendo a perfeição de volta para a terra. E aí aconteceu o que nós sabemos: a serpente estava lá, enganou a mulher, e o homem entrou junto também. A partir dali nós temos todo o pecado, e naquele momento, após o pecado, Deus falou assim: vai haver guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, ali na verdade continuou, porque a guerra já tinha começado. Satanás já estava lutando contra Satanás. Satanás já estava lutando contra Deus no jardim do Éden. Então, a guerra já tinha sido declarada. E o que eu quero dizer é que esse livramento dos inimigos, essa guerra final, essa grande batalha final, é o grande confronto que está sendo preparado desde o início da história da humanidade. Não pode haver esse sonho que nós temos, essa esperança que nós temos de reino de Deus na terra, Deus reinando, paz, harmonia com toda a criação, todos os animais, as plantas, tudo em perfeita harmonia. Isso não vai existir se não acabar com essa guerra. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa guerra, a descrição que nós temos aqui, que vai fazer paralelo com outras passagens da Bíblia, especialmente no Apocalipse, essa guerra é terrível. Eu não gosto de ler essa descrição. Isso não significa que não é verdadeira. E não significa que eu tenho que tomar cuidado. Se você gosta de um filme de sangue, se você gosta de violência, se você tem prazer em ver vingança, porque muitos filmes têm esse tema de bem e mal, né? O bem lutando contra o mal, e no fim, geralmente, né? O bem ganha, e aqueles que foram maus, aqueles que fizeram coisas ruins, aqueles que sequestraram ou mataram alguém, aqueles que fizeram o mal, são mortos. E às vezes o filme vai mostrar uma vingança, né? Tem uma história, é ficção, né? Mas tem uma história que virou filme, que é de um escritor muito famoso da França, que chama O Conde de Monte Cristo. Não sei quantos conhecem a história ou já viram o filme, né? Mas é emblemático, né? Porque é uma história de vingança. O cara foi preso injustamente, né? Ele foi preso injustamente. Então ele consegue sair, tem a fuga dele da prisão, que é uma coisa fantástica, né? Mas ele sai da prisão e ele planeja meticulosamente a vingança contra cada pessoa que fez mal para ele. Então, se você existe um lado, Deus fala assim, em Romanos 12, ele fala: vocês não devem se vingar, vingança é minha, vocês não façam vingança, vingança é minha. Deus faz justiça, existe uma vingança de Deus, a Bíblia fala muito sobre isso. Então, existe uma vingança de Deus. Mas o que eu quero, antes de entrar nisso aqui, eu queria só abordar essa questão. Se você tem prazer em ver vingança, isso é um sentimento errado, carnal. Deus quer justiça. Essa justiça vai trazer punição, vai trazer morte. Mas Deus não tem prazer nisso. A Bíblia fala claramente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele está falando ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, mas o ímpio então não vai morrer? Não, o ímpio vai morrer. O ímpio vai ser castigado. Mas Deus não tem prazer nisso. Deus queria que todos viessem. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Então, eu quero
nós precisamos fugir de dois extremos. Um é, Deus é bonzinho, Ele não vai, no fim vai dar tudo certo para todo mundo e Deus não vai castigar ninguém, Ele vai dar uns tapinhas e depois vai ficar tudo bem, né? Isso não é a visão que Deus mostra da Bíblia. O outro extremo é, ainda bem que Deus vai julgar, eu não vejo a hora, e a gente até faz imagem, né? Assim, eu quero que fulano, assim, a gente tem a história, né? Eu quero que, isso você pensa em Hitler, em Stalin, um monte de gente assim né, Saddam Hussein, sei lá, as pessoas que foram cruéis, que assim, então eles têm que queimar no inferno. Se você tem prazer nisso, isso não é de Deus. Então, isso que eu queria falar. Quando a gente lê isso aqui tem que encher nosso coração, isso tem que trazer lágrimas. Isso tem que trazer lágrimas. Será quem que vai fazer parte desse exército que vai ser destruído, que ele descreve aqui? Quem vai fazer parte? Será que tem pessoas que a gente conhece? Mesmo que sejam pessoas que estão em evidência, que são líderes do mal, que são pessoas, isso não pode trazer alegria para você. Traz alegria somente num sentido, que Deus vai trazer justiça, e que Deus vai limpar a terra, e que Ele vai estabelecer o seu reino, e que não vai ter mais maldade. Isso nos traz alegria. Mas nós não temos alegria na morte dos ímpios, ok? Eu precisava falar isso, porque, do contrário, eu vejo as duas atitudes. Aliás, eu acho que já temos o arauto, eu não trouxe aqui, mas o último arauto que saiu, ele traz isso, assim, esse equilíbrio que nós precisamos ter, que Deus não é nem um Deus que abona tudo, que passa a mão e que não resolve o problema da injustiça, mas Ele também é um Deus de misericórdia. E nós, como igreja, nós temos que achar esse ponto. E eu quero dizer para vocês que isso não é fácil. Se você me ouviu agora, fala assim, não, eu penso assim, isso tranquilo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu também sei que Deus vai julgar, mas não pense que isso é muito fácil, não, isso é difícil, o nosso coração tem dificuldade, muita dificuldade, para achar esse equilíbrio. Então, nós precisamos buscar isso com todo o coração. Ok? Então, vamos começar. Hoje nós vamos ter mais assim uma introdução nessa história aqui. Então, essa descrição aqui é de uma grande guerra final, em que Deus vai resolver esse problema dos inimigos e vai trazer o seu reino para a terra. Então, no capítulo 38, Ezequiel 38, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e dize. Bom, eu não vou seguir toda a leitura agora, vou seguir mais o que está no esboço, se você está com a folha em mãos, porque eu queria, antes de seguir na sequência, eu queria que vocês notassem algumas coisas para entender. Como eu falei, são várias peças aqui, mas a gente não sabe com muita precisão qual é a sequência. Tá? Mas esta guerra, pelo paralelo que faz com outras partes da Bíblia, especialmente Apocalipse, nós sabemos que essa guerra final, que tem várias etapas, Deus julga seu povo, Deus julga as nações, Deus faz isso, existem etapas, existem coisas parciais. Quando Deus falou assim, vou levar vocês para o cativeiro e vou trazer vocês de volta, mas aquela volta não era a volta definitiva, ainda ia dispersar mais uma vez. Quando Deus julgou Babilônia naquele tempo, não era o juízo final sobre Babilônia, vai ter um outro juízo.
Mas essa guerra que ele está descrevendo aqui é a guerra final. Então, pelo menos nesse sentido, a gente tem uma noção. Mas eu só queria assim, mostrar alguns versículos no meio desses capítulos para vocês entenderem. A primeira coisa que está na sua folha é que, quando vem essa guerra, Israel está habitando na terra, habitando em segurança. Então, vamos ver o versículo 8, 38:8. Depois de muitos dias, lembra que Ezequiel já tinha profetizado: vocês vão ser restaurados para a terra, eu vou levar vocês de volta para a terra. E ele fala de muitas outras coisas que vão acontecer sobre a nova aliança. Mas ele fala: depois de muitos dias, serás visitado, no fim dos anos virás... Ele está falando com Gog, né? No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então, eu só queria que vocês... E ele vai falar isso outras vezes, né? Versículo 11, ele fala assim: eu vou... o Gog, né, o inimigo, falando: vou subir contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, não tem ferrolho nem portas. É só para vocês entenderem que essa guerra acontece depois do retorno dos judeus à terra, ok? Não é antes. Então, vamos pensar em Ezequiel. Ezequiel está no cativeiro, Babilônia. Jeremias, Daniel, eles falaram do retorno da Babilônia naquela época. Então, ia ter um retorno, mas depois do retorno ia ter uma nova dispersão, no ano 70 depois de Cristo, etc., né? Aí ia ter uma outra dispersão, e aí ia ter um novo retorno. Eu já mostrei isso naquela outra folha, né? Que Ezequiel, ele não sabia disso, né? Quando ele profetizou, acho que ele estava imaginando que, quando o povo voltasse de Babilônia, já ia acontecer todas essas coisas. Mas não aconteceu. Então, ia ter uma nova dispersão e um novo retorno. Agora, pense comigo: depois do retorno, acabou. 2000 anos de dispersão, agora acabou. Não. Depois do retorno, vai ter isso que está sendo descrito aqui. Vai ter uma grande guerra. Vai ter um grande perigo. Vai ter algo que, assim, eles voltaram, mas ainda eles vão enfrentar a guerra final, a batalha final. Eles vão enfrentar essa situação. Então, Israel está na terra, habitando em segurança. Essa parte de segurança é relativa, mas se você for hoje para Israel, você vê que relativamente eles estão em segurança, porque eles têm sistemas de defesa, eles têm aquele sistema que chama Dom de Ferro, que consegue abater os mísseis. Não consegue abater todos. Não sei se vocês acompanham, às vezes, nos ataques que são feitos contra Israel, às vezes fala: foram lançados 150 mísseis contra Israel. E aí fala assim: o sistema de defesa conseguiu abater, eu não lembro as proporções, mas vamos dizer assim que seja 50, um terço, não sei, acho que é menos da metade. Então, o sistema de defesa abate muitos, mas não abate todos, né? Mas, assim, pelo menos, né, eles têm aquele grande muro que fizeram, eles têm vários, eles têm armas nucleares, eles têm o apoio dos Estados Unidos, eles têm várias coisas que fazem com que eles não se sentem, assim, tranquilos totalmente, mas eles têm uma relativa segurança. Então, eu não sei se é isso que está falando aqui, ou se vai ter alguma situação, assim, como eu falei, tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas aqui descreve Israel na terra, eles já voltaram para a terra e estão, pelo menos, em relativa segurança.
e aí virá essa grande ameaça. Então, primeiro, Israel está na terra. 2, vai ter uma grande guerra futura. Versículo 9, então subirás tu e todas as tuas tropas. Lembra que ele está falando com Gog. Quem que é Gog? Nós vamos falando aos poucos e já introduzindo, mas voltando para o versículo 2, né, ele fala assim: dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele. Então, Gog é o chefão. Gog é o chefão. Quem que é Gog? Né? Existem muitas teorias, existem muitas ideias, mas assim, o objetivo meu nesse estudo não é tentar explorar todas as teorias. Existe uma ideia assim de que essa aqui é uma guerra que vai acontecer antes da guerra final com o anticristo, né? Mas eu teria, assim, como ele descreve como final, eu não consigo ver. Imagina assim, vai ter 2 guerras, né? Essa uma guerra já acho muita coisa, né? Ter 2 ainda pela frente. Mas são coisas que nós não sabemos com detalhes, mas Gog, e essa descrição toda, depois a gente pode mostrar alguns textos, mas Gog representa o líder de uma grande coalizão de nações contra Israel. E a nossa tendência seria considerá-lo o anticristo. Ele é aquele que conseguiu mobilizar um grande número de nações contra Israel. Então, versículo 9 fala: e subirás tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Virás como uma tempestade. O que é uma tempestade? Sabe quando o sol está brilhando assim, e dentro de meia hora o sol escurece assim, arma uma chuva forte dentro de poucos minutos? Essa é a ideia, assim, ele virá como uma tempestade, é uma coisa assim, pode ser que tenha alguns prenúncios antes, mas a ideia assim é meio surpresa. Assim, Gog virá com sua colisão, é meio surpresa, como uma tempestade. Far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Então a ideia assim que é uma tempestade, uma coisa repentina, e que também é muita gente. É muita gente. Pelo menos em relação. Israel já enfrentou, até na história moderna, também na história bíblica, Israel já enfrentou muitas vezes exércitos bem maiores que eles. Na história recente, em 1948, assim que Israel foi declarado nação, as nações em volta declararam guerra, e eles eram muito mais numerosos e muito mais preparados que Israel. Então, não é a primeira vez. Mas essa ideia de um confronto final dá realmente uma imagem de algo assim muito, muito numeroso. Assim, é uma nuvem que vai cobrir a terra. Assim, é sem chance nenhuma. Vai ser algo assim que Israel, mesmo que Israel hoje tenha certas capacidades tecnológicas e defesas, Israel não vai ter chance nenhuma de resistir. Então, é uma grande, grande guerra que vem no futuro. Número 3 aqui no esboço, vai ser um confronto já previsto por muitos profetas. Vamos começar no versículo 14. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu. Virás do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão, exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem que cobre a terra. No fim dos dias, então ele já dá a ideia que é no fim. No fim dos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Versículo 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias
profetizaram durante anos que te traria contra eles. Então ele está dizendo assim, eu falei de vocês, então é um confronto e é uma figura que foi profetizado, foi previsto, foi simbolizado há muito tempo. E tem várias figuras do anticristo, desse grande confronto final, né? Babilônia, Assíria, Roma, assim, tem muitas, assim, em muitos momentos, sempre os profetas viam, olha, vai acontecer algo que vai parecer um pouquinho com a batalha final. Mas aqui ele está dizendo, Gog, você é aquele que antes eram coisas parciais, mas agora é a figura final. Você é aquele que eu profetizei, eu dei minha mensagem para muitos profetas no passado, mas agora você é o cara, você é a pessoa que vai ser realmente o líder desse confronto final. Então, isso também é algo que ele está colocando, né? No fim dos dias, e ele vai ser alguém que foi profetizado há muito tempo. E número 4, no esboço, é que esse acontecimento, e gente, isso é muito importante para nos dar segurança, porque esse acontecimento está totalmente, isso não é parça, não existe isso, né? Claro que nós acreditamos na total soberania de Deus em todas as épocas, mas vai acontecer algo que, à primeira vista, poderia pensar, poxa, Deus preparou tudo, séculos tratando com os judeus e permitindo essa dispersão, agora no fim dos tempos, Deus leva o povo de volta para a terra, Ele está preparando o caminho para o reino dele, para a volta de Jesus, e de repente vem essa grande guerra final, e parece que essa nuvem de gafanhotos, essa nuvem que cobre a terra, que vai engolir Israel, que vai acabar com eles totalmente, isso está dentro do plano de Deus? Deus queria isso? Isso não é uma coisa que está fugindo, Satanás não está conseguindo algo que Deus não queria, será que Satanás não está tomando conta? Porque, gente, se for olhar outra vez para o que eu escuto muitas vezes, é um sentimento que a gente tem. Quando o mal cresce, eu fico imaginando, se eu estivesse vivendo dentro da época da Segunda Guerra Mundial, e tem outras épocas que seriam semelhantes, mas se eu estivesse vivo e conhecesse a Deus e o plano de Deus durante a Segunda Guerra Mundial, que foram anos, será que eu não seria tentado a pensar, puxa, Deus perdeu o controle, Deus foi embora, isso aqui não pode ser a vontade de Deus, isso não pode, assim, não é possível, parece que Satanás ganhou, parece que ele conseguiu algo e Deus não queria isso. Gente, não existe isso está totalmente, não significa que Deus é o grande mistério, o grande conflito, né? Deus plantou no coração de Hitler, Deus plantou no coração de Faraó, não, você vai ver assim, ele fala, Gog, você vai ter um pensamento terrível, você vai pensar, olha esse povo de Israel vivendo lá, prosperando, né? E isso já está acontecendo, né? Porque com a tecnologia eles estão fazendo coisas incríveis com aquela terrinha lá. Vamos aproveitar, vamos pegar isso para nós. É um povinho, eles não têm condições de se defender. Vamos pegar, ele fala que tem esse pensamento, mas está dentro da soberania de Deus. Deus não perdeu o controle. Então vamos voltar aqui no início do capítulo e vamos ver o que Deus fala no início da profecia. Ele fala, versículo 2, ele fala com Ezequiel, põe seu rosto contra Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor, eu sou contra ti.
pronto, isso aí já decretou o fim dele. Se Deus é contra Gog, como é que Gog vai resistir? E ele falou assim: eu sou contra. Deus é contra muita coisa que está acontecendo hoje. Só que, como nós sabemos, Deus ainda não está agindo, Ele não está mostrando o poder dEle. Deus é contra o faraó do Egito, Deus é contra Nabucodonosor, Deus é contra a idolatria, Deus é contra o governo humano, Deus é contra as coisas que estão sendo feitas com injustiça, Deus é contra. Gog é a encarnação, é aquilo que resume tudo, é como Babilônia contra Jerusalém, tudo aquilo que é contra Deus, que é contra o reino de Deus, que é contra o governo de Deus. Gog representa isso. Ele é o chefe de uma coalizão de nações que vão se unir contra o propósito de Deus. E Deus está falando assim: eu sou contra você, eu vou lutar contra você. Mas ele podia ter, Deus pode, como uma formiga, Ele pode chegar aqui e pisar nesse Gog e acabar com ele antes dele sair, antes dele fazer nada. E Deus não faz isso. Olha o que fala aqui. Versículo 4: eu te farei voltar. Eu não sei o que esse voltar significa. Porque não é assim, ele está indo contra Israel e ele vai puxar de volta. Não, é o contrário. Eu te farei voltar, porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa. Gente, isso é uma descrição de um exército naquele tempo. Claro que nós temos que interpretar isso em termos de um exército moderno. Ele não está falando que esse exército vai lutar contra Israel com cavalos e com escudos e com lanças. Não é assim. Isso, claro que tem que ser traduzido em termos de uma guerra moderna. Mas ele está falando assim: esse exército tinha o melhor. Tinha tudo o que podia ser de melhor naquela época para ganhar a guerra. Eles tinham cavalos, que era uma grande vantagem contra um exército que não tinha cavalos, e eles tinham escudos, eles tinham armamentos. Então nós podemos pensar em tudo que um exército moderno tem para conseguir a vitória, inclusive, talvez, não sei, armas nucleares. Mas assim, eles estão todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão, com pavês e escudo, manejando todos a espada. Agora aqui, gente, eu queria que você pegasse o mapa que eu dei para vocês. Na última hora, assim, tem alguns mapas até que mostram isso. Primeiro, perdão, porque está em inglês, mas os nomes são suficientemente parecidos que acho que dá para vocês entenderem, né? Primeiro, procurem Israel. Vocês vão precisar quase de uma lupa para achar Israel, né? É tão pequenininho. Olha, esse aqui não é um globo terrestre. Imagine achar Israel num globo. Você não há, assim, é muito pequeno. Então, isso aqui é muito assim, significativo. Israel é uma coisinha de nada. Por que todo mundo está interessado em Israel? Por que a política hoje de Israel chama a atenção do mundo inteiro? Por que a eleição em Israel talvez não chame tanta atenção como, sei lá, uma eleição dos Estados Unidos, mas é quase, viu? Assim, a notícia, todo mundo, quem gosta, quem não gosta, o pessoal fala sobre o que está acontecendo em Israel, porque realmente os olhos do mundo estão sobre Israel, porque uma caixa de pólvora, é uma coisa que pode explodir a paz do mundo inteiro. Então, todo mundo está interessado. Então, mesmo no mapa pequeno como esse aqui, aqui tem a Europa, uma parte da Ásia e uma parte da África aqui, né? E você vê como Israel está na junção desses três continentes, Europa, Ásia e África. Está bem ali no ponto central, e existem ideias de que no início todos os continentes, inclusive as Américas, faziam parte de uma massa só, e Israel seria o centro da terra. Depois eu vou mostrar, tem duas passagens em Ezequiel
que falam que Israel está no centro da terra. Então é muito significativo isso. Por que um exército tão grande se interessa num país tão pequeno? Tem algo satânico nisso, isso não está no raciocínio das pessoas. Por que os árabes, que têm todos esses países em volta, olha aqui, vocês estão vendo assim, o norte da África, Marrocos, Algéria, Líbia, Egito, tem Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Iraque, Irã, Turquia, todos esses países que estão em volta de Israel são países ou árabes, nem todos são árabes de raça, né? Por exemplo, o Irã não é árabe, Iraque não é árabe, mas são países muçulmanos, né? Turquia não é árabe, mas são países muçulmanos. E todos eles estão ali em volta. Gente, tem massas enormes de terra, como vocês estão vendo aqui. Está tudo bem que a Arábia Saudita é quase tudo deserto, mas tem lugar para os palestinos, para os refugiados, eles têm lugar. Por que eles se interessam em Israel? Porque para os muçulmanos, Jerusalém também é uma cidade sagrada. Eles têm 2 cidades sagradas na Arábia Saudita, por que precisam de uma terceira? Assim, a ideia não é desprezar ou odiar os muçulmanos, mas eu quero que vocês vejam que por trás dessas coisas tem estratégias satânicas. Deu para entender? Então, é muito significativo isso. O que eu quero mostrar, existem muitas teorias, primeiro que eu acho que a gente não consegue definir isso com certeza. Quem que é Gog, Gog é uma pessoa, mas Magog, né? Magog aparece como um dos filhos de Jafé, lá em Gênesis 10, e Gog e Magog, essas 2 palavras vão aparecer de novo em Apocalipse 20. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas existe, assim, só vou falar assim, que existe uma teoria há muito tempo de que Magog, que isso, como ele fala assim do norte, do extremo norte, vocês estão vendo no mapa, que lá, assim, em relação a Israel, no norte você tem a Síria, você tem a Turquia, mas continuando para o norte, você vai chegar na Rússia. E muita gente, por muito tempo, tem interpretado que Magog é a Rússia. Mas a gente não tem como definir isso com certeza, não dá para saber. O que eu quero mostrar, assim, na verdade, assim, não dá para provar essas coisas, mas existem alguns países. Vamos ver aqui, no versículo 5, ele vai falar sobre alguns lugares, alguns a gente conhece. Tá? Então eu queria que você fosse identificando no mapa, para você entender, e outros, com estudos, a gente consegue localizar mais ou menos. Então, ele fala de um grande... Primeiro, voltando para o versículo 3, ele fala de Meseque e Tubal. De acordo com estudos, eu não vou entrar nisso, como que eles provam, mas de acordo com vários estudos, esses 2 lugares estariam na Turquia. Tá? Na Turquia, que vocês estão vendo ali. Depois do versículo 5, ele fala de persas, de onde que eram os persas, do país moderno do Irã. Está no mapa aí, você está vendo também. Etíopes, aqui você não está vendo no mapa, mas fica abaixo aí, fica na África, mais para o sul, abaixo do Egito, da Líbia, você vai ter a Etiópia. Né? Os de Puti, também ficavam na África, talvez uma região ligada à Líbia, mas assim, só para vocês entenderem que esses lugares que está citando aqui, são esses, nós falamos de lugares na Turquia, ao norte, ele cita os persas, que são do Irã, que ficam ao oriente, e ele fala desses lugares, etíopes e Puti, que ficam ao sul. Então, assim, só queria que vocês vissem que ele está descrevendo os países que ficam em volta de Israel. Também Gomer também parece que seria na Turquia, e Bet Togarma também, do extremo norte com todas suas tropas, muitos povos contigo.
Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês essa profecia fala de países em volta de Israel. Claro que Ezequiel não conhecia a Rússia, muito menos as Américas, ou China, né? Ele não conhecia outros lugares. Então, isso não significa que essa colisão de países está limitada a só os países, esses países mais próximos. Mas de qualquer maneira, a descrição é os países que circundam Israel, que estão em volta de Israel. Esse é um ponto. Está na letra B, o item 1, né, que Gog é um príncipe ou líder em posição total a Deus. Número 2, as nações mencionadas são essas que estão do Oriente Médio em torno de Israel. E agora, assim, também nesse 2, uma coisa assim que eu achei bem interessante, é que esses nomes, Magog, Gomer, acho que Meseque, eu não lembro agora, a gente pode até pegar isso, você vai encontrar vários desses nomes em Gênesis 10, quando ele fala das descendências dos 3 filhos de Noé. Alguém lembra quais são os 3 filhos de Noé? Sem, que envolve os judeus e também os árabes. Os árabes também são semitas, ok? Depois tinha Cã, ou Cão, né, dependendo da grafia da Bíblia, assim como que eles traduzem, né, que o mais notável filho de Cã, e até assim, eu gosto de fazer referência a isso, porque existe uma ideia muito deturpada que coloca os africanos, as raças negras, como debaixo de uma maldição, aquela maldição que quando Cão viu o pai dele despido, depois embriagado e tal, aí Noé acordou depois e soube o que aconteceu e amaldiçoou. Ele não amaldiçoou Cã. Não sei se vocês... Eu por muito tempo, eu não prestei atenção nesse detalhe. Ele não amaldiçoou Cã. Ele amaldiçoou Canaã, filho de Cã. E isso tinha uma relação direta com os povos cananeus, povos cananitas, que habitavam a terra de Palestina, que ele estava explicando. Por isso que Deus deslocou os cananeus e colocou Israel no lugar. Por causa também, isso tem uma relação com práticas pecaminosas, abomináveis, que os cananeus faziam, ok? Mas usar essa palavra, só assim, eu não posso entrar nesse detalhe, se alguém quiser pegar as aulas de Gênesis que eu estou dando, que estão no site também, eu falei sobre isso recentemente na aula sobre Gênesis. Mas assim, só queria assim, deixar isso bem claro. Primeiro, é uma coisa muito, muito errada tentar usar um texto como esse para justificar a escravidão. E ao longo dos séculos, muitos cristãos, batistas, pessoas que acreditavam no Evangelho, usavam essa maldição para justificar a prática de escravidão. Isso é abominável diante de Deus, não tem base nenhuma, nenhum lugar assim. Tudo bem, os africanos, né, porque os filhos de Cã eram Canaã, os cananeus, também fala de Cuxi, que faz parte assim, dessa região da África, e tem outros filhos de Cão que provavelmente povoaram a África. Mas Cã não foi amaldiçoado, o Canaã foi amaldiçoado. E mesmo que fosse, ele fala assim, vocês vão ser servos, ele estava falando especificamente de Canaã, os descendentes dos cananeus. Mas mesmo que fosse, isso não é justificativa para nenhum cristão usar a escravidão, que é uma coisa abominável diante de Deus. Então, só para lembrar disso. Aí o terceiro filho de Noé, quem era? Jafé. Então, nós temos os semitas, judeus e árabes. Tem os camitas, cananeus e povos, pelo menos do norte da África, né? O resto a gente não tem muita certeza, mas é possível também que sejam descendentes de Cã. E tem Jafé, que foi a origem, os filhos de Jafé povoaram as nações.
europeus, asiáticos, as outras nações. Historicamente, agora pense só rapidinho comigo, não vamos tomar muito tempo com isso, estamos terminando a aula também. Só pense comigo, quem eram os inimigos históricos ao longo dos séculos, os inimigos dos judeus? Os descendentes de quem? Tem dois povos específicos. Quem são? Os primos, né? Os semitas também, os árabes. Né? Você tem vários países em volta de Israel que são descendentes de Sem também. Os filhos de Esaú, né? Os ismaelitas, talvez muita gente do Egito seja descendente de Ismael. Né? Então você tem os descendentes, os próprios descendentes de Sem, os grandes inimigos dos judeus na história e mesmo atualmente são descendentes de Sem. Aí você tem também os descendentes de Canaã, né? Todos os cananeus que lutaram contra Israel no tempo de possessão da terra. Então, ao longo da história, nós temos essas duas origens, de dois filhos, os próprios filhos de Sem, como os judeus também são, e os filhos de Cã. Agora, essa descendência aqui, os que a gente consegue identificar, Meseque, Tubal, Gomer, eu não sei se tem esse Bet Togarma, não me lembro agora, mas eu sei que o próprio nome Magog, tem pelo menos acho que 4 nomes dessa coalizão que são descendentes de Jafé em Gênesis 10. Então, só assim, isso é uma curiosidade, porque essa coalizão, e por isso que os países citados são países que fazem fronteira, que são próximos a Israel. Mas essa ideia assim, de que é um exército numeroso, e aí tem outras profecias que vão fazer paralelo com esse, dá a ideia de que outras nações mais distantes possam fazer parte. Tá? E inclusive a Rússia, né, que vem do norte, né, tal. E só para a gente pensar, eu não sei se vocês têm reparado nisso assim nas notícias recentes, porque a gente tem que ficar sempre atento ao que está acontecendo. Está acontecendo, já faz alguns anos, mas isso está acontecendo, de vez em quando você vê notícias disso. O chefe da Rússia, o chefe da Turquia e o chefe do Irã estão muito ligados um ao outro na nossa atualidade. É ou não é significativo isso? Tem algo a ver. Como que isso vai acontecer, a gente não sabe, mas são coisas para a gente pensar. Bom, nós terminamos, né? Acabou o nosso tempo, nós vamos continuar na próxima aula falando sobre isso. Eu só quero voltar, assim, só para finalizar, eu quero voltar a falar no versículo 4 que isso está na soberania de Deus. Deus, ele essa coisa misteriosa, assim, Faraó endureceu o coração contra Deus, e depois Deus endureceu o coração de Faraó. Tem muitos exemplos, Nabucodonosor, os chefes da Síria, os chefes de Roma, assim, tem muitos exemplos na Bíblia de lideranças, de líderes, de chefes. Isso acontece em todos os governos, isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, em todo lugar. Os governos deste mundo, Deus é soberano, mas os governos não pertencem a Deus, nenhum governo, e tem motivações erradas, tem motivações terríveis, e nós, como povo de Deus, precisamos ficar muito atentos a isso, porque nós não fazemos parte desse reino, nós fazemos parte de um outro reino. Mas eu quero que vocês vejam que mesmo Gog, sendo essa figura em oposição a Deus, ele está debaixo da soberania de Deus. Ele que falou no versículo 4, eu te farei voltar. Depois,
ele fala mais na frente, agora estou, não sei, versículo 16, no meio do versículo, no fim dos dias hei de trazer-te. Então eu só queria terminar assim, com essa, assim, tudo isso é um pouco assustador, não sei se é para você, para mim é. Isso aqui é assustador, porque muitas coisas terríveis vão acontecer e nós precisamos estar do lado certo, nós precisamos estar com as atitudes certas, mas uma coisa que deve, às vezes a gente tem dificuldade com isso, como eu falei, se eu e você estivéssemos durante o período da Segunda Guerra Mundial, a gente ia acreditar que Deus estava no controle? Hoje você lê a história, você sabe que Hitler foi derrotado, né, que muitos judeus foram mortos, mas não foram todos, que Deus tinha um propósito. Hoje a gente sabe disso, mas quem está vivendo a história não vê essas coisas lá na frente, a não ser que veja aqui na palavra. Então, só queria terminar com essa ideia. Deus é soberano. Ele falou, eu vou trazer você para a terra de Israel. Por que Ele vai fazer isso? Nós vamos continuar estudando. Ele tem motivos e tem coisas que a gente pode não entender perfeitamente, mas é o grande confronto final. E como eu falei no início da aula, a razão disso é que não tem aliança de paz, não tem reino de Deus na terra, se Deus não eliminar o mal da terra. E Ele vai fazer isso através de um grande confronto, e nós precisamos estar alinhados com Deus, no nosso coração e como igreja. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós olhamos para essas coisas que podem acontecer dentro da nossa vida. Essas coisas que nós estamos estudando há anos atrás, estavam tão distantes que as pessoas talvez liam e não sentiam que isso poderia acontecer tão brevemente. Mas nós já temos várias coisas que temos comentado aqui, que já aconteceram. Israel está na terra, esses países, alguns desses países mencionados já estão se aliançando, já estão combinando coisas. Então, Senhor, nós estamos vivendo numa época em que essas coisas podem acontecer, e cremos que vão acontecer, porque a Tua vinda está próxima, Teu reino está próximo, nós queremos o Teu reino, queremos estar do Teu lado, não queremos ter prazer em pensar nesse juízo final, mas nós queremos que o Senhor faça o que é necessário para que haja realmente uma purificação total. Queremos que o Senhor purifique a nossa vida, porque nós não queremos estar no meio daqueles que serão julgados, queremos fazer parte, ó Deus, do Teu processo hoje de purificação, para que não haja nada em nós que nos coloque como parte do Teu juízo, que o Senhor possa realmente tratar com a Tua igreja, tirando as esperanças falsas, derrubando as nossas esperanças humanas e colocando a nossa esperança em Ti, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.